Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esta nova playlist que eu decidi criar no canal, chamada Ensinamentos dos Grandes Mestres, e onde, nela, eu propus-me a trazer vídeos onde eu vou reagir a determinado vídeo ou vou trazer alguma mensagem desses espíritos que aqui encarnaram em forma de pessoas como nós, completamente simples, e dentro dessa interação trouxeram fortes mensagens com cunhos espirituais profundos e que essas mensagens foram disseminadas ao longo das décadas e que perseveraram no coração de muitas pessoas que, hoje em dia, somos 8 bilhões de pessoas encarnadas aqui no planeta. Hoje em dia, claro que grande parte dessas mensagens derivaram e ramificaram para aquilo que chamamos de religiões, mas o que me interessa é a parte espiritual. E hoje eu decidi trazer Buda, Siddhartha Gautama. Para quem não conhece a história de Buda, eu aconselho que vocês primeiro estudem sobre isso para perceberem quem foi Buda. Não vou agora aqui utilizar este espaço para trazer isso, mas Buda, o iluminado, Buda é um título, vamos dizer, é um estado de consciência que Siddhartha Gautama, que era um príncipe, ele atingiu um estado de consciência que nós chamamos de búdico. Portanto, Buda não era o seu nome, assim como existe o estado de consciência crístico, que são estados de consciência plenos, onde aquele ser deixa de se perceber como apenas uma individualidade, uma gota no oceano. Esses seres sentem-se o oceano completo da consciência e, aproveitando isso, extravasam isso através da sua aura e expandem isso aos corações de milhares de pessoas, não é? E Buda, para atingir o seu processo de eliminação, que chamaríamos o Nirvana, esse estado absoluto de consciência que fica com aquele ser, não é? Ao contrário do Samadhi, que seria algo temporário dentro de uma percepção, um estado alterado de consciência, o Nirvana é o estado de eliminação que fica, não é? E o Buda conta-se que ficou dias a meditar perto de uma árvore, não é? Simbolicamente é assim que é narrado, perto de uma árvore, e ele atingiu esse estado de iluminação. Há uma animação disponível no YouTube, ok? Que mostra diferentes interações que Buda terá tido com o demónio de Mara. Mara seria o demónio que vem tentar o Buda, Siddhartha, através de diferentes coisas que ligam ao mundo dos desejos internos de Siddhartha, os desejos, os apegos, tudo isso durante esses diálogos, essas conversas que o Buda terá tido com Mara, aconteceram, e Mara terá adotado diferentes formas para tentar o Buda de diferentes maneiras. Uh, Aqui nós vamos ver Mara a assumir a forma de bonitas mulheres com danças sedutoras e para atentar o Buda eroticamente, puxar o lado carnal sexual do Buda. E é claro que o sexo faz parte do equilíbrio de muita gente. Há quem não necessite do sexo, há quem necessite. Por exemplo, o homem tem pela sua corrente sanguínea a testosterona e, portanto, é algo saudável para muitos homens manter o equilíbrio através da relação sexual. Portanto, aqui não há julgamento em cima disso, mas também não quer dizer que seja o caminho de toda a gente. Há pessoas que conseguem estar bem sem a parte sexual. E nós sabemos que o sexo é um potencial enorme de materialização de atividade de nós aqui encarnados, trazendo toda essa energia para o chakra sexual, também chamado de Svadhisthana, no hinduísmo, no sânscrito, e através dessa comunhão do sexo feminino e masculino é feita a reprodução, são trazidas novas pessoas. É assim que a parte natural acontece. Portanto, tem essa parte muito importante. Aonde é que se torna um problema? O sexo. As formas de atividade aqui pode tudo ser transportado para o desejo. E o desejo pode levar a pessoa a entrar num processo de vício ou num processo descontrolado, às vezes até num processo de controlo,
onde a pessoa, através da energia sexual, do pensamento do sexo, quer exercer controlo exacerbado em cima do outro. É aí que pode-se desenvolver um problema, quando o sexo passa a ser uma ideia compulsiva na nossa mente. Um pensamento constante de querer algo, torna-se apego, torna-se desejo. E isso leva, claro, a algo problemático, tira o equilíbrio, gera o sofrimento. Então não é o sexo que é o problema, é a maneira como interpretamos isso, que pode ser algo maravilhoso. O orgasmo é uma bênção que Deus deu a todos nós. Sentir um orgasmo, não é? Inclusive, no próprio plano espiritual existe uma troca de energias que gera no espírito algo, energeticamente, algo até melhor do que um orgasmo no físico. Esse êxtase que o orgasmo nos possibilita, fisicamente, fisiologicamente, através da necessidade do sexo, esse êxtase, fora dos trâmbites materialistas, da materialidade, nos planos espirituais, essa troca de energias é com toda a certeza muito maior esse êxtase, porque é energia. E fora do corpo, sem as limitações físicas, tudo extrapola de uma forma muito mais sentida, porque já está em parâmetros psíquicos da consciência, já não depende do cérebro nem de todas as componentes do nosso sistema endócrino. Então, no plano espiritual, existe também algo muito claro que não é algo tão limitado quanto o sexo físico, mas existe uma troca. E esse êxtase entre espíritos, essa troca de energias, existe sim também. Muito interessante isso. E atenção, aqui tanto pode ser algo espiritual, isto pode ser levado por dois lados. Pode ser algo espiritual, onde Buda, durante este processo de meditação, realmente foi tentado por um espírito denso, chamaríamos um demónio, não é? Que muitas religiões gostam de denominar dessa forma, espíritos atrasados, espíritos do astral inferior, ou podemos levar para a parte interior do Buda, onde dentro do próprio Buda estes diálogos aconteceram e todos nós temos dentro de nós o lado sombra, ok? E Buda ainda dentro do seu processo interior poderia estar a desenvolver esta, estes diálogos consigo próprio, na sua própria manifestação. Portanto, dá para estes dois lados esta interpretação, portanto, metafórica, simbólica, espiritual, filosófica. E é isso, vamos lá. Agora sim, depois desta enorme introdução que eu fiz, eu peço desculpa, pessoal, deixei-me levar aqui por estas reflexões pessoais, mas agora sim, vou colocar aqui o vídeo para começarmos então a reagir. Gautama Siddhartha, vemos aqui encostado à árvore, como eu vos tinha dito. Siddhartha, finalizei os arranjos para o seu casamento. E a Shodara será uma boa rainha para nosso clã Sakya. Não tenho mais nada com que me preocupar. Certo? Nós vemos aqui o pai de Siddhartha Gautama, neste caso o rei, aqui o palácio onde ele viveu. Para quem não conhece a história de Buda, aconselho que vocês procurem, porque o Buda testemunhou. Para já nota-se aqui, através desta ilustração, desta animação, que Buda há algo nele vazio. Apesar de ele estar envolto em glamour, não lhe falta nada materialmente, herdeiro de uma enorme riqueza, e ele, para além das paredes do palácio, quando vê a doença, a desigualdade social, a morte, isso causa nele uma catarse interior que lhe faz ele ser movido e impelido a procurar se prostar na meditação para se encontrar espiritualmente. E nós vemos aqui que quem pertencia a uh, estas famílias monásticas, tudo era firmado enquanto casamento. Portanto, o pai de Siddhartha estava-lhe a dizer que acertou tudo para que ele se casasse com a sua esposa.
Você é Yashodhara? Agora, Siddhartha, venha comigo. Eu acredito que aqui o demónio de Mara, ele assumiu aqui, ou seja, ele está a tentar ludibriar o Buda, fazendo-se passar pela suposta esposa que o pai de Buda teria falado. Pelo menos foi isso que eu percebi. Espero não me ter equivocado. Não vou agora colocar para trás o vídeo porque não vale a pena. Mas dá para perceber que o demónio assumiu a forma de uma mulher assim, sedutora, elegante. O título do vídeo é As Filhas de Mara, simbolizando, claro que é só uma entidade aqui, um demónio, mas as filhas de Mara enquanto mulheres, assumindo várias formas de mulheres para seduzir o Buda eroticamente. Olhem só. Perceberam aqui esta parte? Eu gosto de falar aqui na parte espiritual. Perceberam que Buda não vê as formas? O que ele vê são fagulhas de um vermelho vivo, expressando essa energia sexual ali, ativa. Eu já vi isso fora do corpo. Espíritos que estão agarrados à energia do sexo, porque já não existe neles uma fisicalidade, mas existe o desejo psíquico pelo sexo e a drenagem de energia através das auras dos encarnados que têm relações sexuais ainda e que fica aquela configuração energética proeminente nas suas auras. E é aí que esses espíritos agarrados à energia do sexo drenam essas energias. Culturalmente fala-se dos íncubos e súcubos, denominando espíritos que drenam energias sexuais de pessoas encarnadas femininas, o sexo feminino e masculino, íncubos e súcubos, isso já aconteceu comigo, e Buda espiritualmente vê para além das formas. Através desta ilustração percebe-se isso. Os prazeres da carne só trazem dor e sofrimento. A verdadeira felicidade não está nos prazeres. Demônio. Vocês são as filhas de Mara. Mesmo em vocês deve haver a luz dos anjos. No entanto, Reparem, eu tenho que parar aqui, pessoal. Vocês são os demónios de filhas de Mara, não é? E ele diz que os prazeres carnais que levam ao sofrimento. De repente, isto acontece fora do corpo. Quando nós desmanchamos um espírito obsessor ou um espírito enganador, ludibriante, fora do corpo, se nós percebermos alguma coisa que não configurou bem na sua plasmagem ou alguma coisa que nos faz não cair na narrativa ilusória que esse espírito está a propor fora do corpo, de repente o espírito, eu já vi esta expressão, espíritos ficam impactados porque perceberam que foram desmanchados, foram descobertos. E aqui aconteceu exatamente o mesmo. A firmeza e a certeza de Siddhartha, o Buda, durante o seu processo de meditação, fez com que ele fosse certeiro naquilo que sentiu e fez chegar à ilusão. E a ilusão foi desfeita. esqueceram-se disso. São dominadas pelos desejos e E ele também cita, aliás, aqui vou colocar para trás que é importante. vocês deve haver a luz dos anjos. Em vocês também deve haver a luz dos anjos. Ou seja, ele está a remeter aqui à essência, a partícula divina, a centelha divina que reside em todos os seres, também existe nestes seres. Ok? Só que eles estão envoltos em algo que deturpou completamente a sua essência. No entanto, esqueceram-se disso. São dominadas Esqueceram-se pelos disso. desejos e praticam o mal. Praticam o mal, esqueceram-se da sua essência divina e praticam o mal. Quantos seres estão neste momento no astral inferior e que acreditam serem movidos por algo que na realidade não lhes leva a lado nenhum consciencialmente? Na realidade os aprisiona. Apesar de que para eles todos aqueles prazeres fazem sentido. Só que no fundo há ali um vazio. E mais cedo ou mais tarde eles vão perceber isso. Por isso é que é tão importante existirem os planos inferiores. Existir essas sombras. Porque é através dessa contraforça, através dessa medida, dessa régua, através da vivência, da sabedoria, é que vai ser
criado esse espectro de percepção, é através disso que as pessoas vão chegando à comunhão de perceberem o que é que realmente reside dentro delas. Qual é a sua verdadeira essência, o seu ser. E é por isso que sofrem no inferno. O inferno aqui, muitas culturas falam dos planos astrais inferiores de diferentes formas. Hades, o inferno, umbral, foi o espiritismo que trouxe isso de umbral, umbral significando o intermédio, ok, entre o plano terreno e os planos mais elevados. Se querem ser belas como anjos, sejam belas no coração. Kamalouka, os hindus falavam da Kamalouka. E se querem ser belas, olhem só, isto é muito bonito, colocando aqui para trás. Sejam belas no coração. E é por Sim. isso que sofrem no inferno. Pois. Se querem ser belas como anjos, sejam belas no coração. Muito importante isto. A beleza, o estarmos bonitos fisicamente, não é um problema. Eu vejo que foi muito deturpado essa parte dentro da espiritualidade, onde se nós tivermos brio pela nossa apresentação física, se nós gostarmos disso, que isso pode ser algo pejorativo ou algo negativo. Não. Isso está dentro de um equilíbrio. A gente, para se sentir bem, deve se sentir bem como está vestido, higiênico, bem aparentado. Qual é o problema nisso? O problema nisso é quando isso é apenas, ou em nós reside apenas essa percepção dentro de nós próprios. Quando nós achamos que somos apenas isso e deixamos que isso insufle o nosso ego. E aí sim estamos perante o desequilíbrio. Então não é prezar por bem aparentar algo o problema. O problema é quando isso se torna algo exacerbado, quando isso extrapola para além dos limites. E isso sim, há muitos espíritos que têm problemas depois de desencarnar porque se viam apenas como um corpo físico e dentro da sua beleza. E quantas pessoas deixam de serem naturais por não aceitarem o seu corpo? E está tudo bem, eu não estou a julgar nada. Mas se isso ativar na pessoa algo compulsório, é um desequilíbrio. Estou a falar espiritualmente. Eu estou a ser muito direto. Isso é um desequilíbrio. Agora, a pessoa não tem que ser miserável, não tem que aparentar ser miserável para espiritualmente ser algo aceite. Essa ideia, acho uma ideia arcaica e tem que ser combatida. Nós temos sim que ter gosto pela nossa imagem, pela nossa presença. Agora, dentro de um equilíbrio. E cientes que somos muito mais do que isto. Não é? Eu estou ciente, completamente certo, que eu sou muito mais que este corpo físico e que é algo temporário. Eu sou um espírito na carne, temporariamente. E é isso que eu tenho comigo. Agora, eu respeito o meu templo, ok? Eu contemplo este templo e estar bem fisicamente, bonito, cuidado, não é algo negativo, pelo contrário. E nós vemos que a natureza se expressa de formas muito belas. Nós temos o pavão, por exemplo, principalmente o macho, quando abre todas aquelas penas, belíssimo, o colibri. Temos tanta beleza na natureza e isso é errado? Isso não está dentro da nossa biosfera, da nossa biodiversidade? Está. Então a natureza própria expressa beleza. Agora, aprisionamento consciencial é uma coisa, é outra situação. É pegar na situação em si, extrapolar para um desequilíbrio. É diferente. Agora, contemplar a natureza, ter rigor e gosto por nós próprios, não é algo negativo. Esta é a minha leitura, a minha opinião. E a parte do coração. Foi isso que ele disse. Nós temos que ter, além do mental desenvolvido e procurar cada vez mais conhecimento, o chakra cardíaco, o coração, sentir a nossa essência, a nossa espiritualidade. Aí está a verdadeira beleza. É aquilo que somos enquanto manifestação de pensamento, de sentimento, de ação, de caráter,
Qual é as nossas lutas interiores por sermos alguém melhor. Porque ninguém aqui é perfeito. Todos nós somos seres imperfeitos, com defeitos e virtudes, mas dentro desse processo, esse gerenciamento, esse autodesenvolvimento interior, aí reside a verdadeira beleza conectada aqui, ao chakra cardíaco, onde reside a morada do nosso ser, do nosso espírito, da nossa alma, aquilo que nos anima, aquilo que anima este corpo. Se for apenas pelo mental e pelo lado físico, algo está incompleto. E agora nós vemos as filhas de Mara representadas aqui a afastarem-se e a ser desfeito aquilo. E foi isto, pessoal. Nós vemos aqui que a primeira tentativa aqui nesta ilustração, nesta animação destes diálogos com Mara e estas tentações foi através da energia erótica, a energia do sexo. E Siddhartha, com toda a certeza, com o seu casamento, tinha uma vida sexual, ou teve uma vida sexual, e isso não é algo negativo também. Muita gente associa que a pessoa, para seguir um caminho espiritual, que deve se abster de qualquer interação sexual, deve se abster da sociedade completamente. Não. Nós tanto podemos desenvolver uma espiritualidade ao afastar da sociedade, como estando nela numa encarnação posterior ou anteriormente, estando. Vamos ter que desenvolver todo o espectro de encarnações e aquilo que é trazido nas encarnações aqui neste orbe planetário. Portanto, mestres que se absteram da sociedade hoje em dia poderão estar encarnados na sociedade. E não é isso que determina o caminho, ok? Existem inúmeros seres espirituais que atingiram a iluminação, que tiveram mulheres e filhos, e outros que optaram por outro caminho. Apesar de que Buda, em determinada altura, abdica também desses, vamos dizer, desses valores ou dessa presença familiar para seguir uma outra peregrinação em determinada altura, mas é isso, fugindo aos julgamentos, cada um no seu caminho, e nós não somos ninguém para dizer o que é certo ou errado no caminho. O que é que vai resumir isso? Qual é o fruto disso? O que é que foi chegado às pessoas? Qual é o teor da mensagem? Qual é o teor sentido dentro espiritualmente sentido através dessas mensagens? Isso é que é o importante. E não dá como negar, não há como negar que Buda, Siddhartha Gautama, trouxe algo maravilhoso enquanto mensagem e passagem aqui, porque ele viveu ali até aos 80 e tal anos e andou sempre em peregrinação, tendo inúmeros discípulos e espalhando a mensagem por diversas pessoas. Se vocês gostaram, esta foi apenas a primeira parte. Teremos uma segunda parte dentro destes diálogos, destas tentativas de tentar, passando a redundância, o Buda através do demónio de Mara. Vamos ter uma segunda parte, mas se gostaram desta primeira parte, já sabem, façam o gosto, subscrevam o canal e compartilhem o vídeo, se fez sentido para vocês. Não percam então a segunda parte aqui de Buda e o demónio de Mara. Muita paz e muita luz para todos vocês e muito obrigado.